Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Prazer estar com você que nos acompanha na Rádio Sara Brasil FM. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado por você nos acompanhar, ouvir a nossa programação, a Rádio Sara Brasil, a rádio que é pura unção de Deus. Bem-vindo você que está me ouvindo de Porto Alegre, Floripa, São Paulo, Juiz de Fora, Brasília, Rio de Janeiro, que sobre todos vocês a glória e a mão do Senhor esteja neste dia, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Kennedy Prado, e junto com os meus amigos, Bispo Robson, Bispo Hugo, Bispo João, Bispo Paulo Renato, que já estão chegando, vamos fazer um programa do céu, né? Um programa diferente dos outros, mas um programa feito de gente como a gente para você. Vai um grande abraço do meu tamanho a todos vocês que estão aqui ligados, sintonizados na nossa rede, na rede Sara Brasil FM. Né? É uma honra, é um prazer, é um privilégio estar com você durante esse dia. Obrigado, Denis. Denis é aquele que nos coloca e nos tira do ar todos os dias, todas as manhãs. Obrigado em nome de Jesus, tá bom? Bom, queridos, hoje um dos nossos... Cada dia, um de nós escolhemos o tema do programa. Por isso que os temas são diferentes, os temas são atuais, são modernos, cada um fala um pouco daquilo que gosta, e trazemos sempre a palavra de Deus para o centro dos nossos debates, das nossas discussões, tá? Lembrando que não somos profissionais, não somos jornalistas, somos pastores e bispos apaixonados pela igreja, somos apaixonados pela casa de Deus, pelo corpo de Cristo, por vidas. Então, o assunto de hoje é maravilhoso de se discutir. Tá? Eu me encontro em Brasília, neste dia de hoje, fazendo um programa aqui bem da Asa Norte, aqui, chamada aqui, Brasília tem Asa Sul, Asa Norte, Eixo. Eu estou numa região chamada Asa Norte. Ontem estive no culto em Brasília, tremendo, igreja lotada, sede, a embaixada. Olha, se arrepia já chegando, ouvindo o louvor, escutando a adoração. Que terra abençoada, viu, queridos? Terra abençoadíssima. Lembrando que todos nós continuamos orando, né, intercedendo pelo Rio Grande do Sul, entendeu? Tá? Intercedendo pelo Rio Grande do Sul. E estamos orando. Você pode nos acompanhar. Eu peço a você que, além de nos acompanhar, você também divulgue o nosso canal, no YouTube. É Café com Maná, tá? Café com Maná, tá? No YouTube, repasse aos seus amigos, aos seus colegas, às suas igrejas, entendeu? Porque a nossa intenção é edificar a igreja, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus e debatermos assuntos assim bem diferentes, entendeu? Tá? Então, já está chegando aqui um dos nossos colegas. Esse é o Bispo Paulo Renato, que também se encontra em Brasília hoje. Bom dia, Bispo, bem-vindo. Bom dia. Graça e paz. Bom dia. Graça e paz. Shalom, sempre bom dia. Né? Shalom, graça e paz, bem-vindo. Você me induziu ao erro agora, hein? Pessoal de Brasília, boa tarde. Isso. Como é que você está? Tudo bem? Tudo na bem, benção? graças a Deus. Graças a Deus, tudo em ordem. Fizemos boa viagem. E agora estamos aqui. Ontem não pudemos estar por conta do deslocamento, né? Bateu com o horário de voo, tudo, mas hoje, graças a Deus, tudo em ordem. Vamos para a pauta. Amém. Vamos para a pauta. Chegou também Bispo João, Bispo John, my friend. How are you, man? Bom dia, how are you?
Tudo bem aí, todos? Olha os nossos vícios de linguagem aqui, ó, aparecendo. Oh, Jesus. Um abraço, bispo. Bem-vindo, bem-vindo. Welcome. Cadê? Sumiu. Tudo legal aí? Salve a todos, nossos ouvintes da Sara Brasil, nossos queridos. Mais uma manhã abençoada, mais um dia abençoado, né? Mais um dia inteiro abençoado. Amém. Eu já quero ir aqui compartilhando os irmãos que estão nos acompanhando no YouTube, certo? Bom dia, Barbearia Rafael, Dom Rafael, Graça e Paz, Fábio Moisés, ô Fabinho, grande abraço, querido, Deus abençoe você, tá? E o Dom Rafael escreve assim, o Rafael, né? E a glória de Deus pelo programa tem sido uma bênção aos ouvintes. Amém. Que bom. Clécio, um grande abraço, Clécio. Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. E chegou o bispo. São irmãos, tá, gente? Você que está vendo aí pelo YouTube, esses dois aí embaixo aí, né? São gêmeos, Bispo Hugo e Bispo João. Bem-vindo, Bispo Hugo. Bom dia aos ouvintes queridos da Café com Maná. Oh, Deus, eu esqueço. Salve, salve, que Deus abençoe vocês. Bom dia, o Paulo Renato, Kennedy, João, Shalom. Eu aprendo, viu? Eu chego lá. Foi todo mundo. Hoje está todo mundo. É 0-4 hoje. Vamos lá. Não sei se o Bispo Robson vai conseguir entrar, né? Também deve estar em viagem. Ele falou que não. Hoje ele não entraria. Ah, não. Tá bom. Sinara também chegou agora. Oi, Sinara. Buenas. Deus abençoe você também. Aí em Porto Alegre. Um abraço aos bispos de Porto Alegre, Viamão, Bispo Júlio, Bispa Jane. A igreja de Viamão, gente, virou um centro de distribuição, né? Literalmente ali, viu? Um grande abraço aos bispos, aos irmãos da Sara Viamão. Deus abençoe vocês. Natália Oliveira, bom dia também. Vamos lá, gente. Então, iniciando com o tema de hoje, a escolha do Bispo Hugo. É um tema também bom de se falar. Antes do tema, posso fazer algumas perguntas aqui, porque eu não estou entendendo algumas coisas, talvez vocês possam me ajudar, tá? Rapidinho. Por que ontem, esqueci o nome lá da JBS, me explica aí, e o Zé Dirceu, certo? Se o tema não é absolvido, né? Por que eles não vão pagar pelos erros que cometeram? Eles não roubaram, é isso? Eles não são ladrões? O que aconteceu? Absolveram? Parece que eu chego, sabe aquela frase, o crime compensa? Né? Compensou, é isso mesmo? Corrupção, então não era corrupção, Bispo Hugo. Só antes de entrar no tema, me responda essas perguntas, porque eu fiquei ontem assim meio amargo lendo alguns canais, né? É interessante que quando você acompanha o projeto Mãos Limpas da Itália, e todos os envolvidos depois acabaram absolvidos e livres de toda a punição. E quando a Lava Jato estava em pleno vapor no Brasil, previa-se o mesmo para o Brasil. E essas previsões estão se cumprindo, né? Eu não conheço os termos técnicos do processo, se realmente havia prescrição dos crimes, né? Aí o doutor João e Paulo Renato, os dois envolvidos no direito, vão poder argumentar sobre isso, né? Eu acho que eles são mais qualificados, se havia algo técnico que justificasse a prescrição do crime. Havia crime, mas parece que o problema não é a punição, mas que a prescrição do mesmo. É isso mesmo, João? Não sei, eu também não sei se estava no prazo para prescrever, né? A decisão do Supremo é essa, né?
Se você não pune a pessoa enquanto ela vai recorrendo, o prazo prescricional corre, né? Existem alguns momentos em que esse prazo é interrompido, né? Ele volta a correr, como na sentença, na confirmação da sentença pelo tribunal, né? Por isso, se o prazo é de 10 anos, 16 anos, ele volta a correr, né? Na sentença, ele volta a correr, ele volta do zero, né? Ele volta a zero em alguns momentos. Eu não sei quando foi a última vez que interrompeu o prazo, né? Só vendo o processo para saber, né? Mas foi muitas absolvições do Lula foi dessa forma, né? Também prescreveu, em alguns casos houve anulação, em outros casos houve a prescrição. Como ele tem mais de 70 anos, esse prazo cai pela metade. Quando a pessoa é menor de 21 anos ou é maior de 70 anos, esse prazo é pela metade, né? Você reduz pela metade o prazo de prescrição. Zé Dirceu provavelmente é maior de 70 anos, né? Então, no caso dele, o prazo de prescrição cai pela metade. Agora, tem que ver, né? Não sei, eu não conheço. Você tem que olhar a data da sentença, a data do acórdão, o momento que houve a última interrupção. É uma questão bem técnica, né? Que é impossível você opinar sem olhar o processo. Mas, mesmo assim, o que se vê é que jamais um crime desse poderia prescrever, por causa da importância social que ele tem. A prescrição só ocorre quando há uma certa desídia, uma certa preguiça dos responsáveis pela persecução penal, né? Tanto o judiciário quanto o Ministério Público. Há erro, né? A demora excessiva na investigação, às vezes a demora excessiva para oferecer a denúncia, a demora excessiva para sentenciar. Quando há uma preocupação, normalmente as pessoas falam isso, olha, esse processo aqui não pode prescrever, hein? Há um cuidado em relação a isso, né? Nesse caso aí, não sei o que aconteceu, não posso emitir um juízo, né? Às vezes é inevitável a prescrição por conta de muitos fatores, são muitos acusados, o advogado consegue, de uma certa forma, protelar com recursos sobre recursos, e o prazo vai correndo. Basicamente é isso. Normalmente o que se vê é que quando há uma boa vontade não prescreve a pretensão, né, de punir, né, a pretensão punitiva que a gente chama, né, tecnicamente falando. A verdade é que houve uma frouxidão com todo mundo que está envolvido na Lava Jato, né? Parece que houve uma complacência e não entendendo, né, que para mim foi o grande movimento que até deu uma premiação para o Moro, né, internacional. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de ser considerado um país sério, né? Misericórdia. Perdemos. Continuamos perdendo, né? Falando isso, o Moro foi absolvido, né? Ontem também. Ele foi no TSE, né? O julgamento dele ontem, 7-0. Foi absolvido ontem. Não vai perder o mandato de senador, né? Algo também, assim, incrível de se explicar, né? Entendeu? Mas vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, porque senão eu queria fazer uma pergunta que eu não posso fazer no ar, depois eu faço fora do ar para vocês, tá? Ô Kennedy, eu acho que você que tem que começar hoje a falar, porque quando eu pensei nesse tema, o presidente da República, há mais ou menos uns 4, 5 dias atrás, ele sancionou a lei que torna o dia 20 de novembro feriado nacional, que é o Dia da Consciência Negra. E eu percebo que esses dias e esses movimentos que fortalecem minorias não causa mais divisão, não causa mais um destaque, o tiro não sai pela culatra. Será que esses movimentos, eles, em vez de ajudar as minorias, não atrapalham? Não gera, tipo,
uma divisão na sociedade. Essa é a minha pergunta, porque é assim que eu tenho observado. E você, já que você se diz o príncipe africano aqui do grupo, né? Eu queria saber o que você... Porque o Morgan Freeman, ele ficou revoltado, né, quando ele foi perguntado sobre essa questão. E ele disse que só atrapalha ele como negro, né? Então, como pessoa... Hoje é pessoa preta que fala, né? A gente tem que tomar cuidado como é que fala, porque... Eu queria te ouvir primeiro você, depois ouvir os demais aí. O que você acha desse negócio? Gera mais divisão ou ajuda as minorias? O que você acha? Bom, falando como príncipe africano aqui no grupo... Misericórdia, Senhor. Quero dizer que nunca me senti, de maneira nenhuma, nunca me senti inferior a ninguém, né? Entre vocês que são irmãos em Cristo, nunca teve entre nós qualquer tipo de preconceito comigo. Eu sou realmente descendente de escravos. Tio-avô do meu pai nasceu em 1895. Se eu não me engano, a abolição da escravatura foi em 1888, né? E ele me contou, o nome dele era Acácio, ele me contou, né, de onde vieram seus pais. Os pais dele chegaram vieram juntos, aí não foram separados, foram comprados pelo mesmo senhor, entre aspas, né? Entendeu? Então ele nasceu no Brasil, né? E havia uma tradição de se contar a história. Então, quando eu ia na casa desse tio-avô, ele fazia questão de pegar o mapa, mostrar para mim na África e mostrar lá a região que o pai dele disse para ele de onde eles vieram. Do Benin, provavelmente, né? Oi? Provavelmente vieram do Benin, né? Isso mesmo. Eles eram altos, né, e magros. Tanto que eu tenho 1,80 m e sou menor que o meu pai, que tem 1,85 m, e o meu pai é o menor dos irmãos. Essa parte do magro passou, né, Cleide? Falhou, né? A parte do magro já é uma herança genética da minha mãe, né? Aí eu sou o único que puxou o lado genético. Ele era magro quando conheci ele, magrinho. Eu era magro, isso. Eu tive um sério problema de um acidente de carro, né? E aí eu perdi a locomoção, né, natural. Então, eu sempre cresci com orgulho das minhas origens, das minhas tradições, das minhas raízes, né? Eu sou de 71, eu volto a falar, no Rio de Janeiro, eu não senti, não sofri, até porque a maioria da população é negra, eu não sabia se pode falar, porque na minha época, preto, carvão, black, King Kong, tudo é normal. Lá no Rio é azul, né? Azul. Lá no Rio, quando o cara era muito assim, ele era azul lá no Rio. Azul, e aí tal. Então, assim, eu sou daquela época que não existe bullying para mim. Passei tantos, cara. Mas não existe isso, porque era natural, era um com o outro, todo mundo, e eu não consigo, é difícil para mim compreender um negro que se sente inferior por ser negro. Né? A minha consciência não é negra. Não tem cor a minha consciência. Por que tem que ter cor? Entendeu? A minha consciência é Cristo, é a palavra, não tem cor. Dia da consciência negra. Isso é uma maneira política, né? Isso é uma maneira de manipular, de inferiorizar, sabe? De deixar hoje deixar as minorias com um sentimento de inferioridade. Houveram injustiças? Houveram, sim, lógico, né? Mas isso aconteceu no mundo todo. Né? A gente já conversou aqui no programa que os brancos também eram escravos. Né? Também foram escravos e escravizavam também. Então, isso aconteceu no mundo todo, aconteceu na história da humanidade, infelizmente. Né? Agora, vamos ter que se criar uma consciência para todo mundo, para quem se sentir inferiorizado. Eu acho que isso é eu fico envergonhado, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, cara, de jeito nenhum, entendeu? Meu nome é Kennedy Prado, tenho 52 anos, sou homem e sou negro.
e tenho uma esposa chamada Célia, não é uma Tereza, né? Entendeu? E torço pro Flamengo, e sou de Jesus e vou pro céu, e sou de Jerusalém, para lá eu vou voltar, entendeu? Então, e não sei qual é a cor de Jesus, uns dizem que ele era moreno, também não sei, não me importa isso, saber disso, sabe? Porque a consciência não tem a ver com cor, né? Não tem nada a ver com cor, cara, entendeu? Nada a ver com cor. Eu estou na casa agora de um advogado aqui em Brasília, ele é moreno como eu, né? A gente não gosta de falar nem que é pardo, né? É negro, né? Moreno, claro. Advogado, bem estabilizado, se formou, estudou, passou para a universidade, disputou com outros, e segue. E a mulher dele é branca, né? Do Acre, né? Fala um espanhol fluente demais, assim, né? Porque cresceu ali no Acre. E é normal, tudo normal, natural, né? Não tem problema nenhum, também não se sente assim, porque também é dessa geração. Ele é de 81, 82. Agora, eu conheço, infelizmente, né, alguns irmãos negros mais novos que se sentem rejeitados, inferiorizados, né? Eu percebo isso em alguns. Mas isso é a consciência que colocaram neles, né? É a consciência deles. Que produziu uma divisão, né, Kennedy? Que produziu uma divisão. Isso, produz divisão. Os meus amigos não têm cor, eu tenho amigos... A gente não define amigos pela cor, por exemplo, né? Amigos de infância. Agora o nosso programa está no Rio de Janeiro agora, né? Muitos cariocas aí ouvindo a gente, né? E para a gente, um carioca da minha idade, é complicado entender isso, é complicado sentir isso, entendeu? E não é assim. No Rio Grande do Sul, morei anos no Rio Grande do Sul, eu nunca fui, em momento algum, alvo de qualquer tipo de preconceito. Ou se fui, eu não percebi. Eu não posso dizer assim, o gaúcho é preconceituoso. Eu moro no estado mais branco da federação, que é Santa Catarina, né? Também não percebo, não sinto, não vejo, não chega até mim, eu não consigo sentir. Também não procuro. E sou bem tratado, respeitado, né? Por onde eu ando, por onde eu vou. Não é a cor. Nós não precisamos desse rótulo de ter uma consciência. Nós não somos inferiores, não somos menores, somos iguais, todos somos criados à imagem e semelhança do mesmo Deus, entendeu? Só que Deus escolheu a minha cor, estou feliz com a minha cor, estou feliz com o meu cabelo crespo, meu cabelo não é liso, entendeu? Não passo chapinha para alisar meu cabelo, não vou fazer igual o Michael Jackson, que tinha crise com a cor dele ficar branco. Não, estou feliz, Deus fez assim, assim eu vou ser até o final. Não vou estragar aquilo que Deus fez. Esse príncipe aqui vai continuar sendo um príncipe africano até o fim. Ô, Denis, salva o Bispo Paulo Renato, que está esperando aí. Bom dia, Bispa Jussara. Shalom, bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, queridos. João, o que você acha dessa história aí de Dia de Consciência Negra, essa história desafiadora, né, para a gente responder? Eu achei importante a opinião do Kennedy, né, já que ele está envolvido na coisa. A gente também, nosso pai era bem mulato, claro, né, o meu velho Zeca, né? E viu, Kennedy, meu filho aqui, caçula, ele, quando eu ligo para ele fala, fala, negão. Ele só me chama de negão. Aí eu perguntei um dia para ele por quê. Ele falou, pô, você não vê teu pai? Teu pai era negão. Então você também é negão. Então, meu pai realmente era bem mulato, claro, né? Mas o cabelo dele era crespo, né? O velho Zeca, nosso saudoso pai, né, João? E aí, João? Eu acho que ao mesmo tempo que há uma importação, vamos dizer assim, de um problema americano para o Brasil, né? No Brasil não houve essa realidade que houve nos Estados Unidos, né? Da segregação,
Não houve uma revolução quando foi declarada a abolição da escravatura, né? Foi bem aceita pelo país todo, né? Foi uma realidade muito diferente dos Estados Unidos. Lá houve uma guerra, né? Por causa do fim da escravidão, né? Quando Lincoln resolveu acabar com a escravidão, aquilo gerou uma guerra civil, né? O Sul não aceitou o fim da escravidão, e uma maneira que eles usaram depois da guerra para acomodar, né, a rejeição que o Sul teve em relação à abolição da escravatura foi a segregação, né? A segregação foi uma acomodação, né? A possibilidade de os brancos poderem usar ônibus. Quando entrava um branco, um negro tinha que levantar no ônibus, o negro tinha que sentar na parte de trás do ônibus, e quando não houvesse lugar para um branco, ele tinha que levantar. As escolas dos brancos não aceitavam negros, né? Então, era uma realidade assim absurda, né, nos Estados Unidos em termos de segregação. No Brasil foi diferente, acabou a escravidão pacificamente. Não que não tenha acontecido, não que eu acho que o Kennedy é um pouco ingênuo em relação a isso, na minha visão, né? Meio assim, ele não está percebendo, né? Mas existe racismo, não tem como negar que existem piadas, uma tentativa de inferiorizar. Isso no Brasil eu acredito que existe um pouco, né? Não tem como negar isso, falar, não, a gente não tem racismo nenhum, aqui é tudo maravilhoso. Né? Eu entendo. Deixa eu só terminar aqui. Eu acho o seguinte, eu não vejo como ele, eu acho que existe, não no grau que existe nos Estados Unidos, justamente porque as circunstâncias históricas foram muito diferentes. E essa visão que o movimento de minoria negra no Brasil tem é muito importada dos Estados Unidos, porque a teoria de racismo estrutural, que é muito defendida aqui no Brasil, o que é o racismo estrutural? Isso eu acho que não tem. Isso eu não concordo que exista no Brasil. Existe racismo, dá para identificar que tem pessoas que são racistas, que desprezam o negro. Não tem como negar que existe isso no Brasil. Mas não o racismo que eles chamam de estrutural, que é uma coisa importada dos Estados Unidos. Lá chamam de teoria crítica, né? Eles chamam de teoria crítica de raça ou teoria crítica racial. É muito presente nas universidades americanas. Essa coisa de que todo branco é culpado, que todo branco tem uma dívida com os negros, né? E que toda a estrutura da sociedade, né? Todo o desenho, as empresas, as universidades, a justiça, o aparelho de justiça do país, tudo isso está desenhado de uma forma racista. Isso eu não acredito, mas de jeito nenhum. E isso é uma importação, né? E é muito importante a gente fazer a distinção, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode negar que existe um certo nível de racismo no Brasil, é muito diferente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a convivência é muito mais tranquila, né? Não que não haja problema, não que não haja, a gente percebe, né, que a presença do negro na elite, a presença do negro nas posições de comando, de direção, é menor, não tem como negar isso. E a presença dos negros, proporcionalmente, nas prisões e nos processos criminais, é maior. Existe, mas isso acontece por questões históricas e não porque a estrutura da sociedade foi desenhada para discriminar o negro. Eu não concordo com isso, mas não tem como negar que há coisas para corrigir, né? Você ficar nessa coisa de que não, aqui o Brasil é uma maravilha, não tem nada disso. Também, eu acho que não é nem muito ao céu, nem muito à terra, né? Existe um componente racista no país, mas não no grau que nós vemos nos Estados Unidos, de jeito nenhum. E não teríamos por que importar uma teoria que é americana para o Brasil, que é essa teoria de que, né, os negros são totalmente oprimidos. Não, eu acho que hoje da forma como está desenhada
a sociedade, um negro consegue se projetar, um negro consegue progredir tranquilamente. Eu acho que o Kennedy é uma boa testemunha disso, né? Pode até haver algum preconceito, mas esse preconceito não é suficiente para impedir um negro hoje dele avançar socialmente, na minha opinião. Deixa eu só fazer um rapidinho comentário aqui. Na minha família, eu tenho uma irmã que ela é psicóloga, né? E ela é se eu não me engano, da primeira turma de oficial de mulheres da Marinha, negra, tá? Minha irmã, Débora. Eu tenho uma prima médica, também tenente-coronel do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Né? Eu tenho amigos que são oficiais da Aeronáutica, oficiais do Exército, colegas de infância que são negros, advogados. Enfim, eu quis dizer que eu nunca percebi. Se tem, nunca chegou perto de mim, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tem um livro do John Maxwell que ele conta uma história seguinte, que saem 2 jovens de uma mesma cidade e vão para uma outra grande cidade, eles são do campo. Aí eles param naquela cidade, saem do trem ou do metrô, e aí tem uma banca de jornal e um para assim e pergunta para o dono da banca, que era um senhor, e pergunta assim, olha, eu estou vindo do interior dos Estados Unidos, como é que são as pessoas aqui da cidade grande? Eu não conheço nada aqui. Aí um fala assim, aí ele responde, como eram as pessoas da sua cidade? Aí ele fala, as pessoas eram maravilhosas, amigas, fraternas, companheiras, a gente se dá muito bem. Aí ele falou, então você só vai encontrar pessoas aqui assim. Num outro trem, num outro horário, chegou um outro jovem da mesma cidade, fez a mesma pergunta. E ele respondeu com a pergunta, né? Respondeu a pergunta com uma pergunta. Como eram as pessoas da sua cidade? Aí ele falou, desconfiadas, pessoas chatas, críticas, enjoadas, falsas, mentirosas. Aí ele falou, aqui também você só vai encontrar pessoas assim. Então, isso é uma verdade, né? A gente acaba se relacionando, ou construindo, ou atraindo pessoas parecidas com a gente. Então, eu quis dizer o seguinte, por onde eu passei, né, em Londres também, não vi em Londres, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Kennedy, nunca fui alvo, nunca fui constrangido em nenhum momento por causa da minha cor, entendeu? Talvez possa até ser ingênuo em relação a isso. Não, eu digo agora, que você é ingênuo, hein, Kennedy? Quando eu falo que você é ingênuo, eu estou falando que você está medindo o mundo pela tua experiência. Isso. Eu sei. Eu acho que é isso, a gente não pode fazer, né? Porque a tua experiência é uma experiência positiva, mas a tua experiência não é única, né? Não pode ser generalizada, né? Ela é um bom testemunho de uma experiência, entendeu? E ela mostra que não dá para generalizar, dizer que todo negro é tratado com racismo e tal. E você não encontrou dificuldade para avançar, né? Nem no Exército, quando eu fui sargento do Exército no Sul, não vi comigo, né? Eu não tive, graças a Deus, essas experiências. E se tivesse também, eu por conta de ser de uma geração que era muito zoada, todo mundo brinca, eu vou ter dificuldade de perceber. Por quê? Porque, para mim, se você me zoar, me torturar, eu vou levar tudo na briga. A minha tendência é não sentir. É isso que eu quero dizer. Quem é da minha geração... Nós somos de uma geração que as características eram zombadas. Isso. O cara que era caolho lá na minha cidade, né? Ele era caolho, era assim, né? Eles chamavam de tá na mira. Ou tô na mira, né? Pô, é uma maldade, mas ao mesmo tempo não tem como dizer que não é engraçado, né? E eu tô na mira, assim, aparentemente não sentia nada, porque todo mundo era zombado nos seus defeitos, nas suas características, né? É normal. Eu fico tinha um jeito meio diferente dos meus irmãos, me chamavam de patinho feio. Ô, patinho feio. Né? Viu, gente? Nós temos dois participantes que ainda não falaram nada até agora. Misericórdia, tem 35 minutos de programa, né? Tomaram conta da garrafa aí. Vamos dar primeiras damas aí, depois o Paulo Renato. Fala, Bispa Jussara, porque senão esse povo aí não deixa você falar, não. Bem-vinda, Bispa, bem-vinda.
Bem-vinda. Tudo bem? Então, com relação a esse tema, né? O que eu tenho percebido lá, que eu estou no ambiente universitário, né? Se fala muito, né, das minorias, né? Com relação às mulheres, né? A questão o feminismo está muito forte, né? Para poder fortalecer essa questão de todo esse massacre feminino, né? Que realmente eu concordo em parte, né? Com isso, não totalmente, né? E se fala muito também sobre o racismo, né? E existe, eu creio que existe sim muita discriminação, né? Sempre existiu. Eu, como acompanho as mulheres, já acompanhei muito sofrimento de mulheres negras, assim, que foram discriminadas mesmo, carregando uma autoestima baixíssima por conta disso. Inclusive, quando eu morava em Curitiba, aconteceu uma situação bem desagradável com uma senhora que ela nos ajudava aos domingos, ela não era nem muito escura, assim, era uma morena, né? Mas tinha o cabelo mais de negro, mas a pele dela era escura, mas não era tão escura assim. E ela, inclusive, ela ia aos domingos lá na nossa casa para me ajudar, que eu estava com as crianças muito pequenas. E por solidariedade a mim, assim, uma pessoa de um coração gigante, né? E ela estava saindo do condomínio um dia e fizeram um comentário dizendo que estavam escandalizados de que estavam permitindo a entrada de negros no condomínio. Depois ela me ligou chorando, dizendo: Dona Jussara, eu sinto muito, mas eu não vou mais ajudar a senhora no domingo, porque eu ouvi esse comentário. Então, ela ficou arrasada, né? E eu fiquei com o coração partido, né? Porque uma mulher, né, nem tinha tanto ainda que tivesse, né? Sofreu essa injustiça tremenda, né? Estava indo ali me ajudar, né? É uma pessoa nobre, né? Sofreu uma injustiça daquele tamanho, né? Então, já acompanhei mulheres por conta da cor que sofreram injustiça, por serem mulher, por ser negra, né? Ainda é mais pesado, né? E o que eu vejo no meio universitário, inclusive tive uma aula ontem de epistemologia, né? Que é o estudo do conhecimento. Meu professor voltando da Europa, voltou da Itália, ele tem doutorado na Europa, é muito inteligente. E ele falando, né, de como agora a tendência, o forte esse debate com relação às minorias, está muito em alta, até ele colocou a filmagem que ele fez lá em Veneza, ele foi lá no museu em Veneza e tinha uma exposição, inclusive, onde o Brasil estava sendo mostrado ali, e até filmou várias telas de artistas famosos, né, que mostravam essa questão ali do Brasil, né, um Brasil que foi colonizado, e onde não se mostravam os índios, por exemplo, nas pinturas, muitos artistas para fazer esse choque, né, colocando ali telas que antes mostravam só a natureza do país, a beleza natural, e acrescentaram os índios na pintura, porque estavam denunciando a exclusão ali dos índios, né? Então está muito forte esse debate a nível mundo, né? Da necessidade da inclusão da minoria, né? Tanto os negros, né, os indígenas, as mulheres, né, aqueles que sempre foram minorias, sempre foram discriminados, né? Isso é muito falado na faculdade, assim, o tempo todo, às vezes até de uma forma até exagerada, porque eu vejo que sempre
quando vai se confrontar algo, vai sempre para o exagero, né, no início. Né? E hoje até incomoda um pouco, principalmente a mulher cristã, né? Para a gente incomoda, né? Inclusive, eu tive uma aula onde tinham todas as pessoas ali estavam colocando a culpa nos evangélicos com relação a questão de como impedimento do progresso de muitas pautas, como o evangélico como culpado, e só eu evangélica no meio de todos, ali me sentindo, né, massacrado ali no meio, mas... Na universidade, nós é que somos minorias. Né? Eu era minoria. A minoria mais oprimida na universidade são os evangélicos. Eu me senti a oprimida ali, né, mas tenho que entender o meu papel ali e ter muita sabedoria, né? Mas o professor disse, eu vejo que ele levantando muito esse debate, né? E colocando, né, que é necessário fazer uma nova leitura e novos debates e fazer como se fosse uma revolução, né, em todas as áreas, a partir do ouvir dessas minorias que não foram ouvidas, né? Então, a gente não tem... Nós não estamos na realidade, eles colocam. Né? Nós não estamos na realidade porque tudo que existe hoje como conclusão de realidade foi a partir de uma classe, né, de uma minoria, e não né, a partir da conclusão de uma maioria que, na realidade, seriam a partir de se ouvir os negros, né, as mulheres, os índios, as minorias que são, na realidade, a maioria, né? Essas minorias aí, né, são, na realidade, a maioria, né? Agora, bom, nós temos ainda aí 13 minutos até o final do programa de rádio, vamos ver se a gente consegue fazer uma divisão do tempo aí. Paulo Renato, você não falou nada ainda, meu Deus do céu. Dá a tua opinião sobre tudo que nós estamos debatendo aí. Estou seguindo a Bíblia hoje, seja pouco o vosso falar. Estou mais ouvindo e sendo enriquecido hoje aqui e me acrescentando com a grandeza das vossas sapiências. Pois eu concordo com todo mundo hoje, eu estou do lado de todo mundo aí, eu estou do lado do Bispo João, da Bispa Jussara, do teu lado, do lado do Kennedy, porque tudo que foi dito aqui tem muito fundamento, tanto a parte do Kennedy, que teve o privilégio, né? Eu acredito, Kennedy, que não foi nem falta de ter acontecido alguma coisa com você. Eu acho que você é um privilegiado, um cara convertido de verdade, e talvez antes disso ter acontecido, uma pessoa com muita autoestima, com muita não é consciência, não, com muita convicção acerca da sua identidade. Então, essas coisas pequenas, né, que vêm de pessoas com o coração peludo, como se diz aí, não te atingiram. Literalmente, o que veio de baixo não te atingiu. Eu também sou de 71, igual você, né? E vivi na escola pública nessa época. Meus pais eram professores, eu tinha digamos, aí um privilégio, né? Porque meus pais eram professores. Sou de pele branca, então, um pouco difícil de eu falar de uma experiência assim por minha conta. Eu posso falar como evangélico, porque fui cristão evangélico muito cedo, né? E nunca... Eu sou que nem o Kennedy, assim. O que eu sou, e qual é o problema? É o que me caracteriza, é quem eu sou. E eu sempre falava na escola, né? O professor, no primeiro dia de aula, ele perguntava duas coisas constrangedoras. Primeiro, o seu nome completo. Aí você já ganhava apelido em cima do sobrenome, né? Ou em cima do nome. Segundo, a religião que você pertencia. E tinha amigos meus que falavam assim, Assembleia de Deus, eles não falavam evangélico. Eu era batista, mas não falava batista, eu falava evangélico. E aí eu passava o ano, né, sendo zoado porque eu era o evangélico da turma.
Então, realmente acontecia isso aí. Com relação à parte da cor da pele, né, da raça, eu presenciei algumas cenas, graças a Deus eu não posso dizer que, tipo, fazer um meia-culpa aqui em algum momento ter participado disso, nunca participei, porque eu tive uma educação dentro de... Opa, caiu a internet dele. Eu acho, viu, gente, para a gente poder continuar o debate, né, já que o Paulo saiu da internet aí, eu acho importante, né, a igreja entender, porque a igreja é um lugar de inclusão, né? Todos são aceitos, todos são abraçados, todos são... E nós temos que trabalhar pela unidade, não pela divisão. Oi, Paulo, vai continuar? Consegue aí, Paulo? Ainda está no silêncio, está no limbo, Paulo. Eu acredito que a igreja, né, que é o lugar da inclusão, que é o lugar de receber a todos, de entender que cada ser humano tem seu valor diante de Deus, é uma criatura que precisa conhecer o Criador. Eu creio que esse papel que era onde eu queria chegar. A igreja como sal, como luz, como referencial, onde as pessoas não serão discriminadas, o lugar onde as pessoas serão aceitas, abraçadas, independente do que elas têm como característica. Até mesmo a questão da sexualidade, desde que a pessoa entenda que nós vamos fazer uma proposta de vida. E a proposta de vida não é a proposta LGBTQI+. Nossa proposta de vida é a proposta bíblica de viver. Né? Viver para Deus, viver para Jesus, viver para ser uma nova criatura. Então, eu creio que, Kennedy, você que está ouvindo tudo isso, nós temos ainda aí 9 minutos para terminar nosso programa. Vamos lá, 3 minutos aí, tuas considerações sobre tudo isso. Eu tenho preconceito, não sei se eu posso falar que é preconceito, estou aqui tentando encontrar um tema que eu tenho muita dificuldade, mas muita mesmo. Eu tenho muita dificuldade com flamenguista, eu acho que eu preciso de cura, alguma coisa, né? Não, eu tenho muita dificuldade. Aí não é dificuldade, é inveja, né, Kennedy? Né? Aí o problema é de dificuldade, não é de inveja. Um preconceito, eu acho que é um preconceito. Eu acho que eles são seres inferiores. Sabe o que eu tenho? Eu tenho dificuldade de lidar com um homem que bate em mulher. Sabia? Tenho muita dificuldade. Uma covardia. E isso é uma coisa assim que eu não vou dizer que eu me descontrolo, né? Mas é um tipo de assunto, é um tipo de situação que me dói muito ver isso, saber disso, lidar com isso. É uma coisa que eu não aceito, né? Porque a minha vontade é ser tão claro e falar assim, olha, você é um covarde, né? E às vezes eu chego até quase, a minha vontade é tanta de falar, né, que eu me controlo. Uma vez eu falei para um assim, pediram para visitar alguém, falar com essa pessoa. Eu falei, Maria da Penha, depois da Maria da Penha eu falo com ele, por fora das grades, né? Porque é um tipo de situação que me gera um afastamento, entendeu? É uma dor. Eu trabalho isso, lógico, mas eu tenho, já porque estão falando aqui algum preconceito, né? Não tenho de cor, religião, não tem nada disso, né? Convivo com pessoas de N religiões, de várias religiões, né? Mas quando eu encontro alguém, né, um homem que bateu numa mulher, que tocou numa mulher, a minha ira, ela se aflora muito rápida, sabe? Mas eu me controlo, entendeu? Assim, ó, gente, eu sou muito feliz, entendeu? Sou muito feliz, cara. Depois não tem como ter Jesus e ser infeliz. Não tem como conhecer o seu destino. Eu já conheço o meu final. Eu não tenho final, é a eternidade. Eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Então, o Evangelho, essa minha estima é por conta da igreja, do Evangelho. Viu, Bicho Paulo? Essa estima não é... é o Evangelho. O Evangelho não tem como você não ter expectativa, não ter esperança. O Evangelho faz isso com você, com o ser humano, independente da condição, da cor, da raça, do cabelo, do estudo, né? Nós vamos para a glória, entendeu? É isso.
né? E ainda sou Flamengo na terra, então tá tudo certo. Agora vai dar preconceito aqui. E aí, Paulo, termina tuas considerações, 2 minutos. Desculpa, me ligar, eu estou no hotel, né, e eu estou sem notebook, então me ligaram aqui, derrubaram do ar aqui, eu não sei nem quem foi. Enfim, seja como for, eu acredito mesmo nessa situação do Kennedy aí, eu creio que é a força do evangelho, sim, e eu entendo que existe o racismo, né, tanto com o negro. Da mesma forma, eu já vi racismo com pessoas nipo-brasileiras, né? Os de origem japonesa, já vi também, eu me lembro do tempo de escola, né? E às vezes você escuta algumas pessoas falarem com a bilis, né? Fala com o fígado, assim, e às vezes sai algumas coisas assim que você até assusta, ainda mais de quem vem em certos momentos assim. Isso demonstra que aquela pessoa está, digamos assim, intelectualmente despreparada, né? Emocionalmente despreparada em alguns pontos, e acaba cometendo essas gafes aí, né? E medindo o ser humano. Eu acho um absurdo isso, né? Eu também não concordo com o Dia de Consciência Negra. Eu vou ser mais profundo ainda, eu não concordo com cota, eu não concordo com nada disso. Para mim, isso é capacitismo, né, que nem se fala por aí. A nação mais poderosa da Terra teve um presidente de cor negra, né, da raça negra. A gente, no Brasil, né, sem questão de entrar em méritos, nós tivemos uma presidente mulher, ela teve a oportunidade dela. Eu não vou, como eu disse, não vou entrar em méritos, mas de fato tivemos Barack Obama lá nos Estados Unidos, de descendência africana, tivemos literalmente africano, né? Tivemos a Dilma Rousseff no Brasil como mulher presidente, né? Tivemos Rui Barbosa, o Águia de Aia, né? Rui Barbosa era negro, né? E veja, não existe esse negócio de medir pela raça, né? Pela cor da pele, e nem pela condição financeira também, né? Infelizmente, essa coisa racista, né, ou qualquer outro similar aí, também não acredita em discriminação da pessoa pela opção sexual dela, né? Eu sou bispo evangélico, eu sou pastor, eu nunca destratei nenhum homossexual na minha vida, nem tolhi a presença de uma pessoa como essa dentro da igreja, da congregação que eu dirijo, né? Ainda em situações que eu vivi de embate ideológico, né? Teve uma batalha ideológica na cidade de Maringá por conta de uma patrulha gay que estava sendo montada lá por causa de uma lei proposta. Um minuto, concluindo aqui, eu fiz parte da linha de frente e eu tive contato direto com os grupos LGBT da cidade. Eles me destrataram e eu não perdi elegância em momento nenhum, né? E pelo contrário, eu fui muito cordial, compassivo com cada um deles. Para mim, o que funciona é isso, a beleza de Cristo é essa, né? E eu acho que todo mundo precisa fazer sua autoavaliação para ver se não é em si um tropeço. João e Jussara, considerações finais? Um minutinho. Eu acredito que existe muito preconceito, né? Eu já penso que existe, que é realidade, né? E como o Bispo Hugo colocou, né, que a igreja é o local de cura, né? É o local que a gente tem que acolher todo mundo, tratar todos com igualdade, né? Como diz a palavra de Deus, né? Que não há, né, em Gálatas 3:28, não há em Cristo, né? Não há judeu, nem grego, não há mulher, nem homem, né? Todos são um em Cristo. Então, que todos venham para a igreja, porque aqui todos vão ser bem tratados, vão ser acolhidos e vão ser sarados. Amém, concordo. Acabou o nosso tempo, gente. Nossa, foi rápido demais, né? A coisa foi... o príncipe africano hoje, né? E show mesmo. O príncipe africano reinou hoje. Hoje ele reinou de verdade mesmo, mandou bala. Cetro de Mas justiça. eu acho bom, né, o Kennedy, porque ele é o envolvido da coisa, né? Então achei muito bom, achei excelente. Pessoal, eles falam em lugar de fala, né? O Kennedy tem o lugar de fala. É verdade.
que é uma expressão que eu detesto, mas eu tenho lugar de fala das mulheres, que é um lugar, é uma expressão para excluir opinião divergente, né? Na verdade. Não, é que só quem vive o drama é que sabe realmente o sofrimento de ser, né, Agora, negro, de ser mulher. Acabou o tempo, gente, da rádio aqui. Vamos despedir da rádio. A gente continua aqui no YouTube. Um abração para o pessoal da rádio aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Um abraço, Denis. Um abraço, Denis. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. É isso aí, gente. Agora, é interessante. Concluir, Kennedy. Fala, Kennedy. Não, eu no Exército, eu vi... No YouTube, aí nós estamos nos acréscimos aí de segundo tempo, tá? Já. Eu vi preconceito, não vi preconceito de cor, assim no Exército, mas eu vi de região, né? Região. Eu lembro no Sul, isso foi no Sul, tá? No Sul. Preconceito contra o Raimundo Nonato, por ele ser nordestino, né? Isso eu vi, entendeu? Mas foi uma coisa pontual, né? Mas é interessante, a estima, ela conta muito nessa hora. Então, muito dessa hora, muito. Porque eu nem posso ser um preconceito, porque todo mundo se zoava, aí foram zoar ele, né, por causa da cabeça dele, né? Ele era bem cabeçudo. Tem um ouvinte agora, nossa, aqui, ele é lá de Novo Hamburgo, ele não é natural de Novo Hamburgo. Mas quando ele era criança, falavam para ele assim: olha o avião. Aí ele olhava para cima e caía para trás, porque a cabeça dele era muito grande, ele olhava para o alto e caía, né? Eu zoo ele até hoje, ele já tem 40 anos, né? Até hoje, quando a gente se encontra, eu faço esse tipo de zoação com ele. E aí, ele, sabe, leva tudo na esportiva, na brincadeira. É muito chato você não poder brincar, não poder zoar. O Bispo João, ele pega no meu pé, direto. O Bispo Paulo Renato, eu falo, pô, esse cara tem alma de carioca. O Renato não parece curitibano, parece ter alma de carioca, porque ele me conta, ele me zoa, entendeu? Eu tenho um defeito na perna por causa de um acidente, né, na perna esquerda. Aí alguns falam: e aí, esquerda? Se eu viro à esquerda, virando à esquerda. Aí, eu não me sinto nem deficiente, gente. Eu só uso o meu lado deficiente quando eu estou no banco. Lá em Murtinho, o teu apelido seria Deixa que eu chuto. Deixa de quê? Deixa que eu chuto. Eu tenho dificuldade de me sentir o que acham que eu tenho que sentir, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Tem uma boa autoestima, né? Mas isso é igreja, tá? Isso é igreja. Não tem... O início da igreja, para mim, fez muito bem na vida, né? Você vê que conta muito a estrutura da pessoa. Quem, né, não tem ficar super mal. O vitimismo tem muito a ver também com a pessoa. Há um vitimismo, não tem como negar, né? E tem pessoas que são mais sensíveis também. E existe uma indústria de vitimismo. Não é só vitimismo, tem gente que é mais sensível. Não, mas é potencializado. Outros são mais sensíveis. Mas a politização a politização da coisa, a transformação em política, a transformação uma forçação de barra, para falar na linguagem popular, né? A transformação em política, em organizações sociais, né, não governamentais, para estimular esse vitimismo e essa coisa do opressor e do oprimido, né, que hoje está tudo nessa relação de opressor e oprimido, e que é uma relação de divisão, é um estímulo. Na verdade, isso não é algo que traz vantagem para as minorias, né? Mas leva a um conflito cada vez mais agudo na sociedade. O problema é que perde a naturalidade, né? Tem a aula lá sobre o feminismo, meu Deus, parece que as mulheres viram parece um avatar, assim, sabe? Porque o que elas falam, sabe? Falam tudo igual, assim, perde naturalidade, os termos. Nossa, vai dando uma opressão de estar naquela aula, sabe? Uma coisa horrível. Bispa, eu vou na direta aí, viu? O Satanás, ele sabe usar a dor das pessoas.
Meu Deus, é uma coisa maligna mesmo. Vai cutucar na ferida mesmo. Então, por isso que o troço funciona. Um mundo sem Deus, sem luz, é isso aí mesmo, cheio de dor. E a internet, né? A internet ajudou a uniformizar esse discurso. Todo mundo fala igual, cara. Todo mundo fala igual. Entendeu? E expressão, né? E tudo. E, cara, muito dos Estados Unidos, né? Você vê que é um troço que começa num lugar e vai se espalhando. A ideologia de gênero começou na Universidade Americana, né? Gente, eu preciso sair, viu? Desculpem, eu tenho compromisso. Hoje meu dia tá uma bênção. Amanhã eu vou a Brasília. Eu tenho compromisso com a minha barriga, eu tô com fome, quero tomar um café. Gente, Denis, pode encerrar aí. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal do YouTube. Obrigado pela participação da Maria Josefa aqui. Ela disse que